Sejam todos bem-vindos a mais um VATcast OAB, um produto da VAT Educacional. E aqui é o local que nós vamos conhecer um pouco mais nossos professores, vamos ouvir algumas dicas deles para essa sua preparação para tão logo lograr êxito em ser o próximo advogada e próximo advogado aqui do nosso curso. Eu sou Juliano Ralo, sou professor e coordenador pedagógico da VAT OAB e eu gostaria de convidar hoje um grande amigo que arrasou aqui conosco ao longo desse período, gravando as aulas de Direito Constitucional. Então eu gostaria de dar as boas-vindas ao querido mineiro lá de Uberlândia, né? Exatamente. Professor Eduardo Santos, seja bem-vindo, viu? Fala, meu amigo, como é que você tá? Ótimo. Bom demais? Estamos felizes demais em tê-lo aqui conosco. Estamos né? encenando bem, hein? Que eu fiquei esperando ali uns 5 minutos. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo. Ah, então tá maravilhoso. A gente está muito feliz de contar contigo para esse projeto, né? Você é um dos autores contemporâneos que despontou em Direito Constitucional, tem publicado muito pela Juspodium, está junto com o professor Márcio André Lopes no Silo Dizer o Direito. E eu tenho o seu livro, você já até autografou ele para mim, né? Fiquei muito feliz de ganhar o seu autógrafo ali, mas sobretudo a qualidade, a densidade da sua obra, né? Que é algo fantástico. Então, eu queria começar aqui, né? Pedindo antes de mais nada para os nossos ouvintes clicar no sininho, compartilhar para os amigos se gostar aqui do episódio, mas perguntando a você, Edu, me permita chamá-lo de Edu aqui, tá? Não me chama de Edu. Vamos lá. Né? Fala um pouquinho de você, do seu currículo, um pouco da sua história pra gente aqui. Poxa, em primeiro lugar, te agradecer, né, Ju, pelo convite aqui de ter vindo pro VAT, que achei muito legal. O projeto achei inovador e muito robusto, né? A qualidade muito grande. A equipe de professores que você montou aqui, um time sensacional. A estrutura do curso, que realmente é uma estrutura ímpar, mesmo já tendo gravado em muitos lugares aí, 12 anos de mercado de OAB, de concursos e de cursos, a gente viu que a estrutura que a VAT tem é invejável, né? Dificilmente a gente vai ter uma estrutura dessa no país, né? E falando inclusive dos cursos talvez mais famosos, não tem uma estrutura assim. Então, vocês estão de parabéns, fiquei muito contente de ter sido convidado, né? E aí, mandando também aqui já um abraço pro Marcinho, que você citou, nosso querido mestre, né? Nosso amigo, claro. Nosso amigo e mestre, né? Márcio André Lopes Cavalcante, do Dizer o Direito, né? Sensacional. E, cara, assim, eu formei, né? Eu tenho uma história interessante, assim, também, né? Acho que todo mundo tem uma história interessante, né? Mas a minha também, né? Já arranquei umas duas, nossos professores aqui. Eu assisti o do nosso amigo Barney, né? Também, Sim. Pô, sensacional. E, então, cara, primeiro eu passei no vestibular de Economia na Universidade Federal de Uberlândia. Comecei o curso, mas não estava gostando muito, prestei um concurso e aos 18 anos eu passei num concurso público que foi por Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Olha isso. Fui militar do Corpo de Bombeiros aí por quase 3 anos e morava numa cidade pequena. Morei em Belo Horizonte fazer o curso, depois morei numa cidade pequena e aí comecei a fazer direito lá, né, que era a cidade de Unai. Aí voltei para Uberlândia, terminei meu curso e já em dezembro ali, terminando o curso, passei no mestrado da Universidade Federal, emendei o mestrado em Direito ali, né? E foi mais ou menos por aí. Cara, gostava muito de dar aula, sempre gostei muito. Na graduação já dava aula ali para os meus colegas, comecei a dar aulas particulares. Já saindo da graduação, com 1 ano eu já estava dando aula nas faculdades, né, de Direito. E tive um amor ali pelo direito constitucional ainda na graduação, eu já tinha escolhido o direito constitucional, ou fui escolhido por ele, não sei. E foi assim, né? E aí aula pra lá, aula pra cá, a gente foi desenvolvendo também numa advocacia ainda que mais tímida, porque eu sempre preferi fazer uma advocacia mais contida, nunca quis pegar assim grandes volumes, preferia fazer uma advocacia, acho que mais qualificada, né? Mais pela qualidade do que pela quantidade, né? Até que em 2019 eu prestei o concurso da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? E acabei passando, né? Tive que dar uma brigadinha aí na justiça para poder no final assumir, mas consegui e aí tomei posse como professor da Universidade do Estado de Minas na cadeira de Direito Constitucional. Então foi muito bacana.
E, cara, daí manual, né? A gente vai pulando, mas, pô, manual de direito constitucional também, que foi uma coisa bem interessante, acho que eu até te contei, né? Sim. Mas não dá pra contar essa história aqui. Mas foi sensacional, e aí o professor Márcio me convidou para levar meu manual lá para a coleção dele, né? Do Zero Direito, que achei, poxa, fantástica. E é isso, né? Entre cursinhos, faculdades, livros, advocacia, e a gente não para, né? Eu queria saber, né? Você contou um pouco da sua trajetória acadêmica, a questão profissional, como ingressou na carreira docente. É um autor já consagrado, tá vindo para a 6ª edição agora? Quinta edição agora, do Manual de Direito Constitucional. Perfeito. Né? Tem livros da OAB também, primeira fase, segunda fase, lá na Juspod, na Plácido. A gente vai contar contigo para todos esses projetos aí. Mas antes de prosseguir para essa área, já falamos aí do Edu na carreira acadêmica, autor, e o Edu advogado, né? A gente está aqui com um público preponderantemente interessado em conquistar a sua carteira da OAB. O que você pode dar de recado para ele? O que você vê como promissor na advocacia para esses alunos, inclusive na área do direito constitucional? Cara, eu vejo assim, se for pensando, né, em lograr êxito em passar na prova, não existe fórmula mágica, isso eu sempre digo. Quer dizer, existe uma fórmula mágica, né, que é bumbum na cadeira. Esse aí é o único, realmente, a fórmula mágica é essa: bunda na cadeira, senta, estuda, ler um bom material, estudar, assistir a aula, fazer resumo, resolver questões. Isso aí é inevitável, você vai realmente ter que fazer. Inclusive, aqui na Avast foi muito legal, porque além da gente ter um curso extensivo, tem ali a revisão, tem a resolução de questões, um material escrito de alta qualidade. Agora, se for pensando no mercado profissional, né, no pós-prova, a partir do momento que você passa, pega a carteira, eu sinto que hoje nós vivemos uma era de ilusão, a era do coach, em que aquele negócio, todo mundo te vendendo uma ilusão de que você vai ter um sucesso muito rápido. Cuidado com as fórmulas mágicas, com o sucesso muito rápido. Porque não é que você não vai ter sucesso e não é que ele não possa ser rápido, mas o sucesso muito rápido, ele acontece para poucos. Não é que você não possa ser um desses poucos. Eu desejo que você seja, espero que você seja, mas não se iluda com isso, para que você também não se decepcione, né? Não cause uma grande frustração. Busque o sucesso no tempo médio e no longo prazo, porque esse sim é mais palpável para uma quantidade maior de pessoas. Para todos aqueles que se esforçarem, esse me parece sempre palpável, né? O esforço repetido, o esforço incansável, resiliente, buscando orientação de quem realmente tem um trabalho sério, né? Não tô dizendo que os coaches aí não tenham, mas a gente sabe que algumas pessoas são aproveitadoras, acabam iludindo muito a galera mais jovem, que acaba caindo nesse conto da sereia. Então, acho que o caminho é buscar sempre estudo e trabalho sério, né? Porque é isso que constrói uma carreira de sucesso, seja na advocacia, seja no mundo dos concursos públicos, seja na docência, né? A gente não chegou aqui, né, Juliano? Juliano também é professor da Universidade Federal. A gente não chegou, você não chegou e entrou lá na Federal de uma vez, né? Pô, tô afim aí. Não é assim, né? Sim. Tem que construir, tem que fazer mestrado, doutorado, tem que estudar, aí tem prova. Não é fácil, né? A gente sabe que é uma labuta até chegar lá, não é tão simples. Então eu acho que o principal ponto para essa galera mais jovem, sobretudo, é isso: não caia no canto da sereia, entenda que é um processo longo, demorado e que vai exigir que você se esforce bastante. Pois é, você falou aqui uma coisa interessante sobre estudo, né? Eu sei que você é um grande estudioso. Que dica que você pode dar para o nosso aluno, nossa aluna, que está nessa fase agora de preparação para a OAB, sobre ter resiliência e fazer o processo de estudo algo prazeroso, né? Porque quando a gente faz isso, acaba ganhando sentido para nós, a gente agrega valor. O que você tem para falar para eles? Cara, eu, quando oriento as pessoas em relação ao exame de ordem, né, eu tenho uma orientação um pouco diferente de quando eu oriento elas, por exemplo, para prestar concurso. Até porque existe uma diferença muito grande entre as provas, não de nível só, mas, por exemplo, no concurso, você luta por uma quantidade de vagas específicas,
né? Então você tem que concorrer mesmo com outras pessoas. Na OAB isso não existe. Você não está concorrendo com ninguém. Você só precisa tirar o mínimo, que são 50% na primeira fase, 60% na segunda, acabou. Né? Não tem um concorrente, você não tem que ficar entre os primeiros, nada disso. Então a minha dica é sempre o seguinte: você precisa estudar, mas não precisa se matar de estudar para a OAB. O que você não pode é ficar tendo um monte de dia zero, né? Aquele dia que você não estudou nada, então aí depois você não estuda nada de novo. Esse é o maior defeito de quem estuda pro exame de ordem, é ficar tendo um monte de dia zero. Não tenha dias zeros, né? Mesmo que o dia foi ruim, estude meia hora, 1 hora. Num dia melhor, estude 2, 3, não precisa passar disso para passar no exame de ordem, tá? É ali uma médiazinha de 2 horas, tá ideal. Desde que você se dedique, esteja com bom material, uma boa orientação, vai ser o suficiente. E mais, né, gente? Pelo amor de Deus, para passar no OAB, você nem precisa estudar todas as matérias, né? Eu nem devia ficar falando isso, que o pessoal que dá aula das matérias que tem menos questão fica bravo comigo. Mas a grande verdade é o seguinte... Um estudo estratégico, né? Se você tiver um estudo estratégico, estuda ali ética, constitucional, acho que essas duas matérias não é porque eu dou aula de constitucional, não. É porque a gente sabe que elas acabam pegando muitas questões de outras provas. Constitucional sempre pega muitas questões de outras provas. Então, se você faz ética, porque tem mais questões e a matéria é muito pequena, faz constitucional bem feito, que pega muito mais questões do que só as de constitucional. Com a gente. Exato, também é um bom caminho. Sem contar que o material dele, gente, tá incrível, impecável. Fizemos um resumo de apoio, muito legal, né? Sim, ficou maravilhoso. E aí eu acho que é isso, estudar bem essas duas matérias e aí você escolhe, né? Mais 5 matérias, tá? Das grandes, das que tem muitas questões, que tem ali 6, 5 questões. Dessas, pelo menos mais 5 para você ficar afiado. Se você tiver isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ele mais gosta, que tem uma... De preferência sempre. Por isso que eu digo, escolha você. Não precisa do Eduardo escolher empresarial pra você estudar. Quem que vai estudar empresarial, né? O empresarial é chato pra caramba, ninguém quer estudar empresarial. O né? professor Alessandro, nosso professor aqui, ele vai contestar. Ele vai ficar bravo comigo. Vai, com certeza. Mas é verdade, né? Dá pra cortar, acho que né? vai ter direito a uma réplica dele. Mas quem não gostar do constitucional... Aí você estuda um pouco mais de matéria, corta constitucional também, né? Mas o importante é você estudar. O que você não pode é deixar de estudar porque você tem birra com a matéria, né? Sim. Se fosse num concurso, aí não era opcional. Aí você tem que estudar o que você não gosta, acabou, né? Pois é. E agora, mudando um pouco de assunto, Edu, você já falou um pouquinho na introdução aqui, da sua fala, o que você viu, não mais desse projeto, mas desse curso que já está quase pronto para ser lançado no mercado. É um curso robusto, com professores de excelência, com materiais também espetaculares. Fala um pouquinho mais sobre essa nossa qualidade aqui, que vai entregar a aprovação do nosso aluno e da nossa aluna na UAB. Cara, um negócio muito legal do VAT OAB, desse produto do VAT OAB, claro, primeiro lugar foi a qualidade que a gente já verifica com os professores. São professores renomados, professores que estão no mercado aí há 15, 20 anos, no mínimo, né? Acho que talvez eu seja um dos mais jovens de todos aqui. Então realmente... altíssima qualidade, precisa dizer. E realmente são professores realmente muito bons. O material tá sensacional, o material escrito. Eu acho que eu nunca vi um curso de exame de ordem entregar um material tão bom, né? O que a gente vê muitas vezes em alguns cursos, às vezes até nos maiores, é pegarem aqueles PDFs que eles usam pra tudo e jogar lá pro aluno da OAB. Aí o cara chega lá, tem 1.500 páginas de constitucional, 1.200 de administrativo. O cara não vai ler aquilo, né? Mas aqui não. Aqui realmente eu vi isso, cara. Um material de altíssimo nível e focado no exame de ordem, né? Mas além disso, que eu acho que eu destacaria nesse curso, que eu achei muito massa, foi a pluralidade de ferramentas, né? Porque você tem um curso extensivo, mas você também tem uma super revisão mais reduzida para aquele cara que às vezes não vai ter tanto tempo. Você tem um curso de resolução de questões muito forte também, que eu acho que é o ponto principal que o aluno não pode deixar de fazer quando estuda para OAB, que é resolver questões. Com certeza. Você tem um material escrito, que às vezes o cara não é tão visual de ficar assistindo muita aula, mas aí ele tem um puta do material escrito. E você, né, ainda tem ferramentas, por exemplo, no Spotify, ferramentas de áudio que você consegue escutar, né, dicas,
E são muitas dicas muito pontuais, relevantes. Então ficou muito show a quantidade de ferramentas, né? Pro cara que gosta do material escrito top. Pro cara que gosta de videoaula top. Pro cara que só quer ver uma revisão, fazer questões, também. Pro cara que quer só o material em áudio, também. Então essa pluralidade, ela é muito boa. A gente né? acredita que a pluralidade de ferramentas vai contribuir para que cada aluno, no momento de vida que ele esteja passando, ele possa estudar de uma forma efetiva para lograr êxito. Fora o caso que nós temos aqui, CasaVat, que é o canal de aprovação e suporte ao aluno, que nós vamos trazer uma série de técnicas e ferramentas de estudo para que ele possa ter não só a parte técnica, mas o cuidado com a figura do nosso aluno, nossa aluna. Então, eu acho que a gente conseguiu acertar a mão aqui para os nossos alunos. O que você percebeu aí, então? Cara, acho maravilhoso essa quantidade de iniciativas, né? Porque realmente é isso. A gente sabe que na prática, nem todo mundo gosta de tudo. Eu, por exemplo, nunca fui de ficar assistindo videoaula, nem de assistir aula na faculdade. Eu gostava muito, é até engraçado falar isso, né? Mas eram poucas as aulas que eu assistia, né? Então, por exemplo, eu já preferia o material escrito, já preferia fazer questões, né? Então, você ter essa variedade é muito bom. Você consegue escutar no carro hoje, Sim. né? Então, coisas muito boas. E ter um suporte individualizado ao aluno também faz uma diferença, especialmente para aquele aluno que às vezes tem alguma dificuldade maior, ou um aluno que às vezes precisa de um atendimento especial, né? Alunos neurodivergentes, etc. Vão poder ter, às vezes, ali um canal de comunicação que auxilie ele a solucionar os seus problemas individuais de estudo, né? Sem contar também que a gente preparou aí um momento de encontro, uma mentoria coletiva dos professores online com os alunos para tirar dúvidas, para conversar, para dar uma dica pontual. Esse contato é importante também, né? Ter o contato direto com o professor, isso faz diferença. Até porque, como o nosso curso é um curso assíncrono, né, em sua maioria, é importante não só para o aluno conhecer o professor, mas também para nós, professores, conhecermos nosso aluno, né, e trocar uma ideia com ele, porque afinal de contas tudo que a gente faz aqui é para ele, né? A gente faz aqui para conseguir com que ele alcance seus sonhos. Edu, fala pra gente uma dica aliás, antes, né? Por que você escolheu o direito constitucional? Você não falou isso pra gente. E uma dica, né, que eu quero falar para os nossos alunos em direito constitucional. Mas vamos lá, por que direito constitucional? Por que eu escolhi direito constitucional, né? Eu acho que foi porque eu tive um professor muito bom, né, de direito constitucional, na época, professor da Universidade Federal de Uberlândia, que é o professor Luiz César Machado Macedo, se eu não estiver enganado. Quem sabe ele está nos ouvindo aqui. E eu me apaixonei. Ele tinha, na época, ele fazia umas apostilas com muitos textos, e eram textos mais profundos, e eu sempre gostei. Então ele colocava lá Kelsen, né? Colocava textos realmente mais profundos. O pessoal da sala não gostava muito, mas eu adorava. E eu acho que eu me apaixonei por direito constitucional ali, né? Ou seja, você já percebia que eu era alguém que não queria muito ficar dentro daquele muito tradicional, porque a maioria gostava de penal, né? Alguns de civil, outros de trabalho, né? Mas outros, pelo menos pensando no dinheiro, queria empresarial ou tributário, né? Mas constitucional ninguém queria. Acho que foi só eu mesmo. Acho que foi por aí que aconteceu, viu? E que dica que você pode dar pro nosso aluno aqui que, por exemplo, segue a sua recomendação de dar um enfoque maior pro direito constitucional? Não assista nada do STF, brincadeira. Essa é a melhor dica atualmente, né? Brincadeira. Bem, eu acho que a primeira dica, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Que é fazer uma leitura da Constituição. Às vezes você vai conversar com as pessoas, advogados formados, até muita gente concursada, que nunca leu a Constituição, cara. Então, assim, leia a Constituição, eu acho que isso todo mundo deveria fazer, né? Mas, assim, para estudar direito, não para estudar, mas para conhecer mesmo. Agora, para estudar direito constitucional, eu sinto que o direito constitucional, ele exige um pouco mais de leitura mesmo, né? O direito constitucional, ele tem essa exigência. Ele não é tão simples assim no raciocínio. Ele não é tão
só ligado à legislação. Então tem muita jurisprudência. Na Corte Constitucional hoje a gente fez uma brincadeira, mas é verdade, realmente, muitas vezes tem muitas incoerências, então você precisa conhecer jurisprudência, conhecer fundamentos de decisão. É necessário também dominar certas categorias teóricas, hermenêuticas, e que vão exigir leitura. Então, assim, se não... Eu sei que muita gente não gosta, né? Mas, poxa, vocês fizeram direito, gente. Se esforce para aprender a gostar de ler, né? Isso é importante. Mas mesmo assim, as suas aulas aqui, somado ao material de excelência que você... não, para passar na OAB não precisa de tudo isso. Não precisa. Eu digo isso, para passar na OAB você não precisa saber direito constitucional, você precisa conhecer. Saber direito constitucional é uma coisa, conhecer é outra. Para passar na OAB você precisa conhecer, né? E o curso que nós montamos, eu acho que você vai até aprender muito direito constitucional, mas realmente, olha, estudar para a OAB, eu sempre digo, é estudar para treinar para fazer uma prova. Você vai estudar para uma prova. Você não vai estudar para escrever um tratado, para aprofundar, para saber como que o tribunal decide, nem nada disso. Estudar para uma OAB é estudar para uma prova, né? E por isso que eu acho que o cursinho é importante, porque o cursinho ele vai te levar para aprender a fazer a prova. Quando eu entro numa sala de aula que gravo uma aula aqui no VAT OAB, eu gravo uma aula para você passar na prova. Eu não vou te falar um monte de coisas que às vezes a gente até falaria, né, para aprender ou numa pós-graduação ou algo dessa natureza. Eu não vou te falar. Por quê? Porque não vai cair. Por que eu vou te falar? Né? Pra que eu vou ficar lá estudando uma coisa que não vai cair? Isso não faz sentido. Realmente, aí é estudar para passar, né? Tem que estudar para passar. Aí a aula é para passar, o material é para passar, e é bem diferente, né? Aí o foco é diferente. Excelente. Edu, você, na época da sua prova da OAB, você lembra de como é que foi? Lembro demais, cara. Mas foi até engraçado, porque foi assim, ó. A minha irmã, ela fez a inscrição dela e a minha, né? No exame de ordem. Foi o 6º exame de ordem. E eu fui fazer a prova, eu acho que eu saí de uma festa, cheguei em casa, tomei o banho e fui fazer a prova. Na minha época eu não estudei para OAB, mas 6º exame, acho que ainda não era tão rígido, não era tão difícil, né? Fiz a prova, passei, fiz uma boa média na época, e fui fazer a segunda fase. Eu fazia estágio durante toda a faculdade, ali uns 2 anos e meio, 3 anos, eu fiz estágio num escritório que o foco era advocacia civil e empresarial. Então, eu fiz a prova de civil, eu não fiz a prova em constitucional. Por quê? Porque eu tinha muita prática civil. Então, caía expedição, recurso, contestação, etc. Eu estava preparado para fazer praticamente tudo ali, né? E eu nem fiz cursinho na época, não comprei livro, não fiz nada. Só comprei o Vadimeco novo e fui fazer a prova, né? E caiu na época. Mas essa não é a realidade de todos, né? Não é a realidade de todos. É que você... Não, mas não é nem por isso, porque na época era fácil e eu fiz 3 anos de estágio. Sim. Eu fiz 3 anos de estágio naquilo. E aí eu dei tanta sorte, ou azar, que caiu nessa prova, foi muito engraçado. Caiu uma cautelar, antiga cautelar de busca e apreensão de menor. E eu não sabia fazer cautelar, porque eu nunca tinha feito uma cautelar na minha vida. O que eu fiz? Fiz uma petição inicial com tutela antecipada, acho que era o antigo 273 do CPC, né? E coloquei. E dei a sorte, né, do exame de ordem aceitar os 2 gabaritos. Só que aí eu tive que fazer uma petição muito maior, muito mais extensa, porque aí tive que pedir, acho que tinham alimentos, tinha uma série de coisas, né? E foi bem sofrido, mas aí todo mundo saindo rápido da prova e eu olhava e falava assim, caramba, que eu tô fazendo a peça errada, não tem condição, né? Porque eu não sabia fazer a cautelar, fiz a com tutela antecipada mesmo. Acabou dando certo, né? Graças a Deus. Mas foi realmente, foi um caos ali. Mas assim, hoje isso não é mais possível, eu acho. Porque se você comparar como eram as provas lá, dos 5º, 6º, 7º, 8º, até o 10º exame ali,
com o que é hoje é muito diferente. Na minha época, as perguntas eram bem objetivas, né? Não tinha essa coisa de narrar caso, resolver situação, problema. Hoje, todas as questões do exame de ordem são assim, situação, problema. Na minha época não era assim. Se você soubesse ali mais ou menos o código, pronto, você já passava, né? Se você soubesse o código, se fosse um aluno razoável na faculdade, você já ia passar, né? Agora, hoje não é mais desse jeito. Exige um raciocínio muito mais elaborado, né? Na minha época... Cara, a prova tava no Vadimeco, você ia pra segunda fase, a prova tava no Vadimeco. Hoje, você abre o Vadimeco, se tiver metade da prova, você agradece a Deus, porque a outra metade você vai ter que saber, você vai ter que ter estudado, vai ter uma questão teórica, alguma questão de jurisprudência, né? Não é mais tão simples assim, a prova da OAB ficou muito mais difícil. Isso aí é inegável, né? A prova da OAB ficou muito mais difícil e tá cada vez mais difícil. Né? Cada vez mais difícil. Então hoje já não é mais assim tão simples. Precisa uma boa preparação e aqui a gente está cercando de todos os lados para que o aluno, nossa aluna consiga esse êxito, né? Com um time de professores incrível, com todo o material. Mas Edu, chegando ao fim já, quer contar alguma curiosidade sua, um hobby? Cara, hobby, né? Meu hobby eu acho que é dormir, é ir pro clube, ler. Eu gosto muito de ler, né? Eu acho que meu hobby é isso. Gosto de viajar, gosto muito de viajar, né? Gosto muito de viajar também, né? A passeio, a trabalho. É isso, meu hobby é esse. Eu sou uma pessoa muito simples, do interior. A minha vida é uma vida muito comum, muito cotidiana, né? Eu não tenho nada... que você fala equilibrada, né? Acho que é isso que é importante. Acho que eu não tenho nada de muito especial, não. Assim, muito normal, né, a minha vida. Beleza. E você quer deixar algum último recado aqui para os nossos ouvintes? Poxa, primeiro lugar, convidar todo mundo que ainda não conhece, né, o curso aí, o VAT OAB, e imagino que logo vamos ter outros cursos aqui, né, na VAT, na área jurídica, que venham conhecer nosso time, nossos professores, conhecer os nossos cursos, né? O Juliano é um cara muito competente, está à frente de todo esse projeto, coordenando, e eu pude ver realmente algo que eu acho que há muito tempo eu não via, né? Com essa qualidade. Então, um comprometimento muito forte com qualidade, né? Colocar à frente do projeto a qualidade e não apenas questões orçamentárias, que normalmente é o que a gente tem visto no mercado hoje, né? Então, acho que isso é muito legal. E quem não me conhece também, depois entra lá no meu Instagram, no @prof.eduardosantos, né? Dá uma olhada lá no nosso perfil, né? Eu posto, às vezes nem tanto, né? Não posto tanto, mas direto a gente tem uma dica lá, um bate-papo com os alunos, né? Quem não conhece o nosso manual também, lá na Juspodvin, né? Manual de Direito Constitucional de Zero Direito, né? É uma leitura aí também que eu recomendo. Tem embora seja um manual e voltado para concurso, a gente também gosta de trazer sempre ali uma pitada crítica, muitas inserções que eu acho que colaboram para a formação do profissional, sabe? Acho que eu tenho feito isso no livro. E conta também seu livro para a segunda fase, acho que é legal falar. Pô, tenho também, né? Tenho um livro de segunda fase para o exame de ordem em Direito Constitucional na Juspodvin, né? O Prática Constitucional Sistematizada. É um livro diferente dos demais do mercado, até porque eu acho que eu consegui levar para o livro uma sistematização diferente do que a gente via tradicionalmente sendo feita, e também porque ele é um livro em que você realmente consegue entender, né? E não apenas ficar decorando aquelas peças sem sentido e depois chega na prova e não sabe usar. Porque eu percebo muito isso, né? Nos alunos, nos cursos, e nos livros, nos esquemas. É algo muito seco, que parece bonito visualmente, mas que quando chega na prova não sabe usar, porque não aprendeu, não entendeu, né? Então eu acho que esse tem sido o diferencial que eu tenho buscado alcançar com o meu trabalho. Fazer o cara entender o que ele tá fazendo, para que quando chegue a hora, né, dele fazer, tudo aquilo que ele treinou seja racional para ele, seja palpável, que ele consiga colocar aquilo na prova dele, né? Excelente, Edu. Obrigado por dividir tudo isso conosco, compartilhar um pouco da sua história, da sua vida, essas dicas para os nossos alunos e alunas. E eu vou encerrando aqui a nossa conversa, te agradecendo mais uma vez participar do nosso VAT OAB
E Tamo junto, sem meu amigo. dúvida nenhuma, abrilhantando ainda mais o nosso time. Com certeza, se os nossos alunos não entenderem direito constitucional com você, eu não sei como é que eles vão fazer, tá? Mas enfim, eu encerro aqui então mais esse VATcast OAB, agradecendo a todos aqui que nos ouviram e convidando vocês a curtirem, compartilharem com seus amigos tudo o que vocês viram aqui, e logo em breve nós teremos outros episódios. Muito obrigado.